João Ferreira, de 30 anos, licenciado em Direito, é o candidato da CDU à Assembleia Municipal de Santo Tirso. Boa tarde, João. Boa tarde. Obrigada por aceitar o nosso convite para a entrevista. É a primeira vez que se candidata pela CDU em Santo Tirso. Para quem ainda não o conhece, quem é o João Ferreira? Ora bem, falar de mim é sempre uma tarefa, aliás, falar de nós próprios é sempre uma tarefa ingrata. Aquilo que eu posso dizer é que tenho, tal como disse na introdução, tenho 30 anos, sou advogado, exerço a minha atividade profissional aqui em Santo Tirso e também no Porto. Fiz-me gente em Santo Tirso, aqui nasci, aqui vivi, daqui também parti durante um intervalo de tempo, estive em Coimbra, Lisboa e também em Bruxelas, e aqui também decidi regressar. Posso dizer que conheço, portanto, aqueles que são os anseios e a frustração de quem aqui quer continuar a viver, também daqueles que daqui saíram, as razões pelas quais eles saíram, e conheço essa frustração, essa sensação de impotência, daquilo que é uma sensação de estagnação que o Conselho vive nas últimas décadas. E, portanto, partilho da mesma vontade que muitos outros de transformação desta cidade numa cidade que seja orientada para a satisfação das necessidades de todos e não só de alguns poucos. Sucede agora a José Alberto Ribeiro como primeiro candidato da CDU à Assembleia Municipal. Uma pessoa que é respeitada por todos, da esquerda à direita, o que se pode esperar de si de diferente? Ora bem, o nosso trabalho aqui na CDU assenta essencialmente naquilo que é o trabalho coletivo. Aqui na CDU, os eleitos e aqueles que não são eleitos contribuem dentro daquelas que são as suas disponibilidades, obviamente, contribuem para aquilo que é a nossa atividade política. Atividade que, diga-se, não se esgota naquilo que é a nossa intervenção nos órgãos institucionais, vai muito para além disso. E, portanto, aquilo que os eleitos da CDU fazem, normalmente, é dar voz e expressão ao trabalho de sapa de muitos militantes. E, por isso, aquilo que nós podemos garantir é que essa continuidade e essa coerência naquilo que são as nossas ideias, naquilo que são as nossas propostas, irá prosseguir, ou seja, aquilo que é a defesa de trabalhadores e da maioria da população irá prosseguir. Esta é a nossa coerência, a nossa forma de estar na política e, portanto, não irá acontecer nada de diferente, não há tantas, digamos, as diferenças dos rostos e das características pessoais de cada candidato. O nosso trabalho é sempre um trabalho coletivo e José Alberto Ribeiro irá contribuir para ele, como irão contribuir muitos outros militantes. Eu irei ser apenas aquele que dá voz e que dá expressão a esse trabalho coletivo. Em 2013, a CDU obteve 2.755 votos para a Assembleia Municipal e 2 deputados eleitos. Em 2017, obteve 2.035 votos e 1 deputado eleito. Quais são os seus objetivos para estas eleições? Ser eleito ou pretende claramente que a CDU recupere o terreno perdido há 4 anos e consiga eleger também a Filipe Peixoto? Nós estamos preparados, acima de tudo, para exercer os mandatos que a população nos entender conceder, em primeiro lugar. Cabe à população decidir aqueles que serão. Agora, isto não quer dizer, obviamente, que a CDU não tenha ambições. E, portanto, o nosso objetivo passa por reforçar a votação, passa por aumentar o número de eleitos na Assembleia Municipal, nas Assembleias de Freguesia e, se possível, ter também um representante na Câmara Municipal. E nós entendemos que devemos ter mais eleitos e que podemos ter mais eleitos, isso passa por um objetivo, porque assim, consideramos que só assim estaremos nas condições para defender aquelas que são as aspirações da maioria da população aqui no Conselho e defender aquele que é o nosso projeto autárquico. A questão da renovação que a CDU tem feito em Santo Tirso já foi abordada diversas vezes por mim, especialmente ao candidato à Câmara Municipal. O José Magalhães diz quase sempre que isso não é muito relevante, mas é inegável que aqui em Santo Tirso o PCP e a CDU têm candidatos não apenas jovens, mas claramente com projetos. Não estou a dar a minha opinião, os projetos existem mesmo. Qual é o seu ponto de vista sobre este tema? Ora bem, quanto à CDU, e bem especialmente o PCP, que abordou na sua questão,
é natural que esta força política, da qual eu também faço parte, tenha muitos militantes que sejam mais velhos. E isto reflete-se por causa daquela que foi a história do PCP, que é um partido com 100 anos, que é um partido forjado na luta e na resistência de muita gente, contribuiu decisivamente como nenhuma outra força política para o derrubo do regime fascista, pela conquista da liberdade, pela construção do regime democrático em Portugal e, portanto, a existência de militantes mais velhos só nos enriquece e da qual nós não abdicamos, obviamente, desses militantes. Agora, obviamente que ter jovens, a juventude, também abre novas portas de oportunidades, aquela que é a sua irreverência, a sua vontade de transformação do Conselho, e isso, obviamente, que é útil para nós, e é verdade que aqui em Santo Tirso, digamos que essa renovação que sempre existiu na verdade, mas aqui em Santo Tirso está agora mais presente. Os jovens estão a assumir mais tarefas de responsabilidade. E, como disse muito bem, com projetos, ou seja, nós temos um programa eleitoral completo que abrange todas as áreas essenciais à cidade, que temos programas eleitorais para cada freguesia, pelo qual contribuíram os candidatos à Junta e também os candidatos municipais, e por isso aqui em Santo Tirso nós podemos dizer que, como costumamos dizer relativamente à PCP, que temos mais futuro do que passado. Estivemos então num sítio emblemático de Santo Tirso, que era o São Milhão. Continuamos agora esta nossa entrevista noutro sítio emblemático, que é o Parque da Ana Maria II. Falando agora sobre o funcionamento da Assembleia Municipal, ou sobre a sua importância, como explica que os tircenses estejam tão aliados do que lá se passa? Aqui em Santo Tirso há pessoas que nem sabem em concreto para que serve. Ora bem, da parte que nos toca, nós, como CDU, em todos os contactos que temos com as populações, normalmente apelamos até às intervenções nas assembleias municipais, dizemos quando é que elas vão realizar. Quem nos segue, através, por exemplo, das redes sociais, nós fazemos sempre publicações a dizer quando é que são as assembleias municipais e, portanto, da nossa parte, nós tudo fazemos para transmitir aquilo que lá se passa e para apelar à intervenção da população. Agora, aquilo que me parece é que o problema é um problema transversal a todo o país, ou seja, o problema da participação pública e da intervenção política, é um problema transversal a todo o país, não, por isso não é só do Conselho, e não se resume somente à questão da Assembleia Municipal. Existe uma sensação de frustração e de impotência, mas também de afastamento entre os eleitores e os eleitos. E isso resulta em grande parte daquilo que também são as condições de vida das populações. Imaginemos quem sai de casa às 8 da manhã e só regressa às 8 da noite, não tem a mesma disponibilidade de tempo, nem disponibilidade física e também mental para depois, se calhar, ter uma participação mais ativa naquilo que quer de todos, que é a administração da cidade. E isso resolve-se com questões de fundo, questões estruturais a nível nacional, mas também com aquilo que é a atividade e aquilo que são as políticas municipais. E por isso aquilo que nós entendemos é que, em primeiro lugar, é preciso resgatar a confiança das pessoas, é preciso transformar este descontentamento naquilo que é uma vontade de mudança e uma vontade de transformação. E demonstrar que, através da organização e da mobilização, é possível melhorar a escola, é possível melhorar uma extensão de saúde, é possível melhorar uma freguesia e também uma cidade. Demonstrar que existe um enorme poder de transformação naquilo que é o trabalho coletivo. Mostrar que qualquer mudança está nas nossas mãos e, portanto, só nos resta a nós, em conjunto, que partilhamos um objetivo comum e de certos princípios, lutar para mudar as nossas vidas. Ao mesmo tempo, daquilo que é do âmbito municipal, é possível fazer algumas transformações, e nós temos isso no nosso programa, que visam um maior envolvimento, uma maior participação da população em determinadas áreas, desde o ordenamento do território, à habitação, à educação, à cultura, à saúde, com a criação de conselhos municipais que envolvam as pessoas e que envolvam também os movimentos sociais do conselho, envolvendo-os naquilo que é a decisão de todos. E assim, acho que conseguiremos uma maior participação e um maior envolvimento da população.
Relativamente à questão das transmissões em direto na internet das sessões da Assembleia Municipal, é a favor ou contra? Em que é que isso poderá ser honesto para as pessoas? Ora, nós somos a favor de todas aquelas medidas que visam uma maior aproximação dos cidadãos à política e às decisões políticas. E por isso nós somos favoráveis a essa transmissão em direto. Aliás, nós temos também no nosso programa a criação de plataformas web ou de aplicações digitais que visam um contacto mais direto com os cidadãos. Isto são instrumentos úteis que servem para essa aproximação, porém podem ser insuficientes se não forem tratadas as questões que eu referi anteriormente. Como é possível que existam deputados que passem 4 anos sem fazer uma única intervenção? Do ponto de vista democrático, qual é a utilidade de um deputado que não tem uma intervenção ou uma proposta? Bem, não me cabe bem a mim a julgar aquele que é o trabalho dos deputados de outras forças políticas. Se existem deputados que foram mandatados pelo povo para exercer o seu cargo e não o fazem, caberá ao povo, se calhar, tomar uma opção diferente nestas eleições. A garantia que eu posso dar é que os eleitos da CDU aproveitam todas as oportunidades para apresentar propostas, para fiscalizar e acompanhar aquela que é a atividade, para escrutinar, aliás, aquela que é a atividade da Câmara e também para intervir em defesa daquilo que são as populações e a maioria daquilo que são os trabalhadores e a maioria da população. Portanto, esse será o nosso compromisso. Que diferença poderá fazer, caso seja eleito deputado municipal, se existir um partido com uma maioria avassaladora? O objetivo, em primeiro lugar, cabe por reforçar aquilo que é o nosso número de eleitos e, portanto, que essa maioria avassaladora não venha a existir. Mas nós temos, independentemente daqueles que forem os resultados, nós vamos sempre intervir sem nunca desistir e a nós não nos falta coragem, por vezes, para ir contra a maré, se isso significar defender aqueles que mais precisam, se isso significar defender o interesse público, aliás, como sucedeu na última Assembleia da República, a propósito da prorrogação do prazo da concessão da água, a CDU votou sozinha contra. Votou sozinha contra, alertando, não deixando de alertar a população para os prejuízos e os riscos que essa decisão acarreta. E, portanto, nós, em minoria ou não, vamos contactar com a população, levar para a Assembleia aqueles que são os problemas sentidos pela população. Aconteceu ainda na penúltima Assembleia, nós estivemos junto daqueles que se manifestaram, por exemplo, em Rebordões, na rua onde tem o rancho folclórico de Santiago de Rebordões, que se manifestaram a favor da realização de obras de saneamento naquele local. Nós estivemos junto dessas populações e depois levámos o assunto para a Assembleia Municipal. E, portanto, este trabalho de contacto com a população, de transmissão depois daqueles que são os seus problemas, defendendo os serviços públicos, defendendo o direito à habitação, à educação, à cultura, à saúde, será a garantia que nós poderemos já deixar à população de na Assembleia Municipal. Reservei as 3 perguntas seguintes para falarmos sobre Santo Tirso e não tanto sobre a Assembleia. Apesar de não ser candidato à Câmara, começou a entender quais são os principais problemas do Conselho e da cidade e como se podem resolver. Ora bem, isso é um tema longo e, portanto, irá-me tomar certamente algum tempo. Aquilo que nós temos assistido nas últimas décadas em Santo Tirso é que aqueles que cá nascem não se conseguem cá fixar, aqueles que cá vêm não se conseguem depois enraizar e o Conselho fica mais vazio, fica mais envelhecido e isso deixa também os idosos que cá estão na cidade, deixa-os mais solitários, mais sozinhos. Isso reflete-se naquilo que são os resultados preliminares dos censos de 2021, em que Santo Tirso, no distrito do Porto, é o terceiro concelho com maior perda de população, só ultrapassado por Baião e Mar Canaveses, que têm as dificuldades de cidades do interior, que são diferentes das nossas. Isto acontece por uma variedade de razões, muitas delas também estruturais e de âmbito nacional, que têm a ver com as condições salariais, mas também de âmbito municipal, pelos quais se pode fazer mais, que resulta da falta de emprego qualificado, da falta de oferta de habitação, da falta de uma rede de transportes públicos,
da falta de equipamentos desportivos em todas as freguesias, na falta de equipamentos de cultura, entre muitos outros exemplos. Naquilo que respeita, por exemplo, ao emprego qualificado, Santo Tirso ainda é um concelho onde a indústria transformadora tem um papel muito relevante, cerca de metade dos trabalhadores exercem essa atividade, e é também um concelho onde a média salarial é mais baixa do que na região norte. E, portanto, aquilo que há a fazer, do ponto de vista nacional, nós temos lutado e temos batalhado para o aumento do salário mínimo nacional para os 850 euros, para o aumento geral dos salários, mas do ponto de vista municipal, aquilo que é necessário é fazer aprovar e preparar um plano para apoiar a modernização do setor da indústria transformadora, evitando que aconteça aquela série de falências de empresas que sucedeu após a entrada da China na Organização Mundial do Comércio e evitando também a série de falências que aconteceu depois da crise de 2008 e 2009. Ao mesmo tempo, é necessário atrair e captar indústrias não poluentes, de tecnologia de ponta e que façam, em articulação, aliás, com as universidades e com os institutos de ensino superior, em variadas áreas, como de design, como de engenharia e como das novas tecnologias. Relativamente, por exemplo, à habitação, é hoje evidente que os preços, quer do arrendamento, quer da aquisição de habitação própria, são incomportáveis para uma parte significativa da população, quer a população com baixos rendimentos, mas também os mais jovens, que vivem em condições muitas vezes laborais precárias. Basta uma pesquisa na internet e verifica-se que é comum hoje em dia encontrar T1s, T0s entre os 400 e os 450 euros, o que é cerca de metade daquilo que é o rendimento médio bruto de um trabalhador aqui no Concelho de Santo Tirso. E, portanto, não esquecendo aquelas são as responsabilidades do Estado Central e que nós devemos continuadamente reivindicar, a verdade é que a política municipal também pode ter aqui um papel. E nós entendemos que a Câmara deve avançar com um programa municipal de arrendamento a custos acessíveis, ou seja, uma bolsa municipal com habitação pública, a custos, a rendas acessíveis, mas também que envolva entidades privadas que assim o pretendam, como a Santa Casa da Misericórdia, como outras IPSS. Naquilo que são os serviços públicos, temos um problema em Santo Tirso de falta de cobertura da rede de saneamento, também uma falta de cobertura da água em todas aquelas que são as freguesias. Aquilo que é a rede de saneamento em baixa no Concelho, existe uma cobertura de cerca de 55%. Aquilo que é a rede de água, pelo menos no Vale do Ave, existe uma cobertura entre os 85%, mas mais de 3.000 alojamentos não têm ligação à rede pública de água, e enquanto no Vale do Lessa apenas 350 alojamentos têm esse acesso. E este aumento de cobertura que tem acontecido, por exemplo, no Vale do Ave, não é acompanhado de um aumento previsto de utilizadores, porque não é acompanhado de uma redução do preço da água. Portanto, as pessoas, não obstante esta cobertura, existem muitas pessoas que não sentem que não existe nenhum incentivo para aderirem à rede pública de água. E, portanto, aquilo que também temos de fazer, e que é um problema em Santo Tirso, é que temos os preços da água mais caros do país, temos também custos excessivos de saneamento, de tratamento e de recolha de resíduos urbanos, e não é por acaso que estes serviços estão concessionados. E por isso nós entendemos que para alargar a cobertura na rede de saneamento e na rede de água, para também reduzir os preços, é necessário que estes serviços retornem à competência da Câmara Municipal. Aquilo que são, por exemplo, o que existe na cultura, em que a existência de um auditório municipal com equipamentos e trabalhadores especializados é uma reivindicação de todas as associações culturais do Concelho, e é exatamente também isso que nós propomos. Aquilo que existe relativamente ao desporto, em que freguesias não têm equipamentos polidesportivos, por exemplo, em relação a Monte Córdoba, existe até um projeto que foi vencedor, que foi do Orçamento Participativo Jovem, de criação de um equipamento polidesportivo. Portanto, nós entendemos que deve ser criada uma rede integrada de equipamentos polidesportivos, de forma que cada freguesia tenha um destes equipamentos. Aquilo que acontece a nível dos transportes, no município de Santo Tirso, dentro da área metropolitana do Porto, é dos municípios em que existem mais deslocações dentro do concelho, é dos municípios com uma utilização mais expressiva do transporte individual e é dos municípios em que a utilização do transporte público é mais residual, muito abaixo daquela que é a média
da média da área metropolitana do Porto. E isso existe porque falta uma rede integrada, uma rede pública integrada de transportes públicos. Existem muitas zonas da freguesia onde este transporte é totalmente deficitário e por isso é necessário criar esta rede pública, transportes coletivos, façam ligação entre os centros das freguesias e os centros urbanos de Santo Tirso, façam ligação com as estações ferroviárias e as estações rodoviárias aqui em Santo Tirso, que garantam o transporte escolar a todas as freguesias, que asseguram também a ligação aos concelhos vizinhos, entre muitas outras valências. Aquilo que acontece, por exemplo, também no ambiente, em que nós vemos Santo Tirso, em que existe um desaproveitamento total daquilo que é o património natural de Santo Tirso, especialmente das margens dos rios, e ao mesmo tempo também uma poluição dos nossos rios que não permite uma fruição completa dos mesmos. E, portanto, é necessário reabilitar as margens dos rios, o seu património, os moinhos, as pontes, assegurar que existem ecovias em que podemos aproveitar os percursos e os trilhos já existentes e também, ao mesmo tempo, aproveitar. Vivemos um tempo de proliferação dos fundos nacionais e fundos comunitários, portanto, o município deve avançar em articulação com os outros municípios num plano de despoluição dos nossos rios de forma a que eles sejam aproveitados e, ao mesmo tempo, também investir na fiscalização de descargas poluentes. Estes parecem que são grandes prioridades, são 7 ou 8 áreas em que nós devemos investir. É ambicioso, mas devemos avançar nesse sentido. Como vê o atual panorama político em Santo Tirso? Temos um partido que domina há 38 anos e como prevê que vai ficar após o dia 26 de setembro? Em termos de previsões, não as posso fazer, até porque não as tenho. Mas quanto ao panorama político, aquilo que me parece ser necessário, aliás, existe uma urgência de reforçar uma alternativa política. E uma alternativa política que tenha um projeto próprio de desenvolvimento, de progresso, e nós acreditamos que a CDU tem esse projeto. Tal como já falei, nós apresentamos o nosso programa eleitoral, penso que fomos a primeira força política a publicá-lo online para todos poderem escrutinar, poderem dar as suas opiniões. Temos programas eleitorais para cada freguesia, também com as particularidades dessas freguesias. E, portanto, entendemos que temos um projeto próprio que nos distingue de todas as outras forças políticas e que nos distingue positivamente de todas as outras forças políticas. Ao mesmo tempo, é preciso também reforçar uma alternativa que não apareceu agora e que tem um património de lutas e de responsabilidade aqui também no Concelho de Santo Tirso. De relembrar que nos últimos anos nós tivemos ao lado das populações naquilo que foi a defesa do hospital público, ou seja, que o hospital permanecesse no Serviço Nacional de Saúde, porque essa, segundo o nosso entendimento, era a melhor solução para os utentes e também para o Serviço Nacional de Saúde. Fomos a única força política que ao longo dos últimos anos sempre se bateu contra o negócio da água, sempre se bateu contra a privatização da água, cujas consequências nefastas são de todos conhecidas. Fomos também uma força política que, por exemplo, lutou junto com as populações, quer com tribunas públicas, quer com manifestações, a propósito da intervenção e da requalificação no Largo Coronel Batista Coelho e também na Praça Conde Ambiente, em que se visava alterar de forma definitiva, digamos assim, aquilo que era o desenho da praça e daquilo que era o traço distintivo das duas praças, sem tomar em conta aquela que era a vontade da população, e nós estivemos também presentes, e estivemos presentes em muitas outras lutas. Estamos presentes em concentrações, por exemplo, junto das fábricas, devemos ser também a única força política que o faz, alertando os trabalhadores para aquilo que são os seus direitos, mostrando também aquelas que são as nossas posições, e por isso é sempre neste programa e nesta forma de fazer política em conjunto com as populações, junto aos trabalhadores, que nós entendemos que é necessária uma alternativa e é necessário reforçar essa alternativa, que é uma alternativa marcadamente de esquerda e coerente e consequente. Antes da minha última questão, pergunto se é a favor ou contra a desagregação das uniões de freguesia. Como já imagino qual é a sua resposta, peço que me diga quais são as vantagens e as desvantagens da agregação e da desagregação e os motivos para a sua posição. Nós entendemos que a gestão democrática assenta naquilo que é a permanente intervenção das populações e também uma proximidade com as mesmas. Aquilo que aconteceu no processo de extinção das freguesias foi exatamente o contrário.
ou seja, as populações não foram ouvidas, foram tomadas decisões de cima para baixo, impostas a régua e esquadro, e aquilo que aconteceu foi uma perda de identidade nas populações, um maior afastamento dos serviços públicos dessas localidades, uma perda de, aliás, um maior afastamento também entre os eleitos e os eleitores, uma perda de capacidade reivindicativa dessas populações, mas também dos órgãos autárquicos, dessas freguesias, e, portanto, nós entendemos que existem, que este processo de extinção de freguesias trouxe problemas onde eles antes não existiam. Aliás, acentuou-se aquelas que eram as assimetrias e as desigualdades que já existiam nessas localidades. E por isso nós defendemos a reversão desse processo e, portanto, a reposição das freguesias nos locais onde a vontade da população já foi expressa e é maioritária, e entendemos que a população das outras freguesias deve se pronunciar, portanto, relativamente a essa reposição, e aquilo que nós vamos fazer é apoiar a população e devolver-lhes a decisão quanto à reposição ou não das freguesias. Para finalizarmos então esta conversa, costumo perguntar sempre qual é a mensagem que eu gostaria de deixar a todos os tircenses. Desta vez vou pedir que deixe uma mensagem ao José Alberto Ribeiro, que deixa agora então o cargo na Assembleia Municipal, e uma mensagem então a todos os tircenses. O José Alberto Ribeiro vai deixar a Assembleia Municipal, mas de certeza absoluta vai continuar junto a nós, politicamente ativo. Aliás, tem sido uma peça fundamental naquilo que tem sido a nossa campanha, na transmissão de conhecimento, da sua sabedoria, e, portanto, ele irá continuar certamente junto de nós a ter esse papel indispensável. Agora, eu posso e devo também realçar aquilo que foi o seu contributo na Assembleia Municipal, um contributo irrepreensível naquilo que foi a defesa dos trabalhadores e a defesa das populações, quer acompanhado, quer sozinho, intervindo sempre com justiça, oportunamente, e, portanto, esse património de perseverança, de seriedade, de competência, de trabalho, nós queremos prosseguir e queremos lhe dar seguimento. Aquilo que podemos dizer aos tircenses é que a CDU tem um património de conquistas sociais, de conquistas laborais, de luta pela liberdade que é de enaltecer, e ao mesmo tempo, tendo esse património, também será a força de resistência que estará na primeira linha contra qualquer combate ou contra qualquer tentativa de retirada desses direitos e dessa mesma liberdade. Nós entendemos que esta é uma altura em que hoje voltar a fixar a população em Santo Tirso, é uma altura que é necessário, digamos assim, encher as cidades novamente de vida, e para isso é necessário garantir as condições que permitam que exista aqui trabalho digno, habitação, educação de qualidade, saúde pública, transportes de qualidade, ou seja, condições que permitam às populações aqui se fixar. E nós apelamos a todos os tircenses para que confiem em nós, confiem no nosso projeto, e também se juntem, porque aqui é um lugar onde a intervenção ganha forma, é no dia-a-dia, é na luta no dia-a-dia, e portanto apelamos que se juntem, não só que votem, mas que se juntem a nós nesta luta. Em nome do Diário de Santo Tirso, agradeço então mais uma vez a disponibilidade para esta entrevista e desejo todo sucesso, quer a nível pessoal, profissional e também na candidatura. Muito obrigado.